Bom dia aí a todos novamente. A gente vai, nessa aula de hoje, discutir sobre a parte dos sistemas urbanos de esgotamento sanitário, dando prosseguimento ao que iniciamos nas aulas passadas, falando sobre a parte dos sistemas urbanos de abastecimento de água. Então, esses sistemas urbanos, na realidade, eles podem ser aplicados para uma grande cidade, para uma cidade de pequeno ou médio porte, e eu também posso ter uma determinada comunidade mais isolada, mas que eu acabe implantando ali um sistema coletivo de esgotamento sanitário. Em termos de concepção, é muito parecido. O que vai diferenciar vai ser, obviamente, às vezes, o tamanho da rede coletora, ou a presença de um ou mais elementos do sistema de esgotamento sanitário, como interceptor, como emissário, como a gente vai ver já já, mas e também a própria tecnologia da estação de tratamento. Mas em termos mais genéricos, a gente vai ter ali também tubos que vão receber os esgotos das casas, das edificações, e vão ali conduzir por gravidade esses esgotos até um destino final, que normalmente é uma estação de tratamento de esgotos. Muito embora, conforme já discutimos em aulas anteriores, muito esgoto ainda coletado no Brasil é lançado de forma in natura em corpos receptores. Tá? Então, isso que a gente vai comentar é uma coisa mais genérica, né, daquilo que a gente entende como sistema completo de esgotamento sanitário. Então, o esgoto, gente, como também já comentamos, ele grandemente é composto de água. Então, 99,9% do esgoto é água e 0,1% é constituído de sólidos, quer na forma suspensa, dissolvida, coloidal. Como eu não consigo separar essa água desses sólidos, a gente acaba encaminhando todo mundo para a estação de tratamento de esgotos. Devido a essa constituição do esgoto, a gente acaba utilizando as mesmas propriedades físicas da água aí nos projetos de sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos. Então, gente, conforme a gente viu na aula passada, né, esse manancial vai suprir água para uma determinada cidade, que vai ser transportada essa água a partir de canais, de adutoras, passando por uma estação de tratamento de água, tornando ela potável. Depois vai ser bombeada, normalmente para reservatórios, a partir do qual, ou dos quais, você tem o abastecimento de água da cidade aqui para as diferentes finalidades. E aí, essa água, ela é transportada como conduto forçado, né, como um tubo pressurizado, e fazendo com que ela chegue aqui nas casas, nos comércios, enfim, nos hospitais, enfim, para as diversas finalidades de uso da água na cidade. E aí a gente usa essa água lá na cozinha para tomar banho, enfim, para todas essas atividades domésticas, comerciais, muitas vezes industriais. E aí os esgotos gerados são encaminhados aqui para a estação de tratamento de esgotos. Esse encaminhamento se dá a partir de tubulações, se dá a partir de equipamentos eletromecânicos, por exemplo, estações elevatórias de bombeamento de esgotos, que fazem com que esse esgoto bruto acabe chegando nessa unidade de depuração ou de enquadramento do esgoto para que ele seja lançado novamente em um corpo receptor, né, quando o destino é esse, obviamente, mas se eu tiver, por exemplo, os esgotos sendo encaminhados para um sistema de reuso urbano, sistema de reuso agrícola, industrial, obviamente,
que essa linha aqui do esgoto tratado é diferente. Portanto, o tipo de tecnologia de tratamento de esgotos que eu vou utilizar aqui vai depender grandemente da finalidade que eu vou dar a esse esgoto tratado. Se ele vai ser jogado num rio, se ele vai ser jogado num lago, vai depender dos padrões de lançamento, que variam no território nacional, ou seja, cada estado tem ali os seus padrões de lançamento, com base em concentração, com base em carga poluidora, e isso tudo tem um aparato legal federal. A gente tem duas resoluções importantes na área de tratamento de esgotos, que é a resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, e a resolução número 430 de 2011, também do CONAMA, que tratam, respectivamente, de padrões de qualidade de água aqui no corpo receptor e de padrões de lançamento de esgotos em corpos receptores. Né? Então, as legislações ambientais certamente impactam na escolha da tecnologia de tratamento a ser utilizada, assim como o uso que eu vou dar a esse esgoto tratado. Quando a gente faz um projeto de um sistema urbano de esgotamento sanitário, dependendo, obviamente, do tamanho da cidade, a gente trabalha com uma ou mais bacias de esgotamento. Então, uma bacia de esgotamento é constituída ali de um conjunto de tubulações, órgãos acessórios, etc., que faz com que os esgotos que são recebidos nessa bacia de esgotamento sejam transpostos para outras bacias de esgotamento ou sejam encaminhadas linhas separadas até a estação de tratamento de esgotos. Em muitas bacias de esgotamento, a gente tem sistemas descentralizados, ou seja, os esgotos que são gerados naquela bacia de esgotamento são tratados na própria bacia de esgotamento. Ou eu posso ter um sistema de tratamento de esgoto centralizado, ou seja, os esgotos que são gerados nas várias bacias de esgotamento são encaminhados para uma unidade, por exemplo, centralizada, uma unidade única de tratamento de esgotos, conforme a gente apresentou aqui, né, nessa figurinha. Imagine que essa cidade seja as várias bacias de esgotamento sendo encaminhados aqui esses esgotos gerados nas bacias de esgotamento para um único tratamento, né, aonde esse esgoto bruto vai ser transformado em um esgoto tratado, que atenda, digamos assim, esses padrões ambientais vigentes nas legislações municipais, estaduais e federais, que tratam exatamente desses limites impostos aí de enquadramento. Assim como a gente tem os limites ali de turbidez, de cor, da parte bacteriológica para uma água de abastecimento, eu também tenho limites impostos ali de demanda bioquímica de oxigênio, por exemplo, ou demanda química de oxigênio, sólidos em suspensão, temperatura, coliformes termotolerantes para o lançamento de esgotos em um determinado corpo receptor, pH, enfim, depende aí das legislações. Aonde é importante mencionar já de antemão que a minha legislação estadual, por exemplo, ela não pode ser mais flexível do que uma legislação federal. Ela tem que ser igual ou mais restritiva, mas não mais flexível do que uma legislação federal, tá bom? Por que que eu implanto, né, um sistema de esgotamento sanitário? Para promoção da saúde e preservação do meio ambiente. Ou seja, eu instalo um sistema de esgotamento sanitário de maneira a minimizar o risco de chegada, digamos assim, dos vários agentes patogênicos, dos vários agentes químicos presentes nos esgotos, e eles acabem chegando nas pessoas, né, e causando as diversas doenças que a gente discutiu também em aulas passadas. Isso é o ponto de vista ambiental, com
a condução para uma estação de tratamento com o enquadramento desses esgotos, eu minimizo ali os impactos ambientais e os problemas também que nós discutimos em aulas passadas, por exemplo, né, da chegada de matéria orgânica nos corpos receptores, causando impactos ambientais ali de depleção da concentração do oxigênio dissolvido, causando problemas, por exemplo, a chegada dos esgotos de eutrofização, de assoreamento, certo? E contaminação microbiológica, por exemplo, e outros impactos ambientais que poderíamos citar, tá? Portanto, esses sistemas de esgotamento sanitário ajudam nessa promoção da saúde e na preservação do meio ambiente. Que tipo de sistemas de esgotamento sanitário a gente pode conceber? Veja que aqui a gente está trabalhando nos sistemas urbanos de esgotamento sanitário, mas certamente eu também poderia estar falando aqui de um sistema individual de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos. Por exemplo, quando a gente utiliza um tanque séptico, né, que é conhecido como fossa, eu estou trabalhando ali no tratamento ali individual de esgotos. Apesar de que uma fossa séptica, né, um tanque séptico, não é um sistema de tratamento em que se alcancem elevadas eficiências de remoção de todos os poluentes, todos os constituintes presentes nos esgotos, mas ele ainda é um sistema de tratamento muito adequado, muitas vezes, para populações mais difusas, que certamente um sistema coletivo não se mostra possível, do ponto de vista financeiro, muitas vezes técnico, né? E que, inclusive, é previsto essa modalidade de tratamento de esgotos na Lei 11.445, que trata, né, do marco do saneamento básico. Né? A gente está tratando um novo marco do saneamento básico, né, a partir da PL, que a gente discutiu na aula passada, mas a Lei 11.445 foi o início de tudo, né, ali de 2011, e a gente começou a trabalhar na questão do planejamento da implantação de sistemas de saneamento, de maneira a universalizar esses sistemas aí no Brasil, certo? Esses sistemas coletivos de esgotamento sanitário, eles podem ser classificados como tipo unitário ou como tipo separador. Sistemas unitários são sistemas em que nós temos um encaminhamento numa mesma tubulação, tanto das águas servidas, dos esgotos gerados ali nas cidades, quanto das águas pluviais. São sistemas aí que foram inicialmente implantados aí nos países que tiveram a implantação de sistemas de esgotamento sanitário há muito tempo atrás, né? Século XIX, século XX, a gente já tem aí a presença desses sistemas unitários e que atualmente ainda estão presentes em países, por exemplo, como a França, como a Alemanha, como o Japão, muitos outros países europeus, ainda temos a presença desses sistemas unitários. São grandes galerias, né, e, portanto, muitas vezes se mostram inadequados para novos sistemas que trazem elevados custos de implantação para exatamente contemplar essas águas servidas e essas águas pluviais. E hoje em dia os sistemas são do tipo separador, que se entende com sistemas separadores, são sistemas em que cada uma dessas correntes, esgotos e águas de chuva, águas pluviais, são conduzidas de maneira separada e de maneira, obviamente, independente, com cada um com seu destino final específico. Ou seja, as águas de chuva, elas são encaminhadas ali para um corpo receptor o mais próximo possível. Que pode ser um rio, que pode ser um lago. Muitas vezes a gente tem a construção de canais internos nas cidades para o recebimento dessas águas de chuva. Muitas vezes a gente tem aqueles grandes piscinões que são construídos, ou seja, você tem ali uma área verde
cuja finalidade é exatamente a promoção da infiltração dessa água de chuva, né? E a gente tem os tubos de esgoto que encaminham esses esgotos para uma estação de tratamento. Muitas vezes, né, ainda se prevê a entrada de uma pequena parcela dessa água de chuva. Por exemplo, no sistema separador que nós chamamos parcial, ele recebe uma parcela das águas de chuva proveniente de telhados e pátios de edificações. Mas, por exemplo, não recebem as águas de chuva provenientes ali das ruas, das vias públicas. Certo? Mas a maior parte dos nossos sistemas é projetado ali para ser do tipo separador absoluto. Obviamente que isso é muito difícil, às vezes, de acontecer na prática. Né? O colega da Sabesp intitula esse sistema muitas vezes, sistemas enganador absoluto, que a gente sabe que há uma infiltração das águas de chuva e que essas águas parasitárias, essas águas de chuva, muitas vezes, né, têm um impacto muito grande na hidráulica dos condutos ali, né, das tubulações de esgoto. É por isso que muitas vezes a gente tem extravasamento dessas tubulações, extravasamento dos poços de visita, decorrentes exatamente dessa água de chuva que acaba sendo colocada indevidamente nas tubulações de esgoto. E também a gente tem o sentido inverso, que muitas tubulações de drenagem, muitas redes de drenagem urbana acabam recebendo esgotos clandestinamente, né? E devo dizer que essas tubulações de drenagem não têm uma estação de tratamento atrelada ali na saída do esgoto antes do corpo receptor. Portanto, muitas vezes a gente tem ali poluições das águas superficiais decorrentes exatamente, por exemplo, do lançamento de esgotos nessas redes de drenagem urbana, decorrentes, por exemplo, do aporte de resíduos sólidos nessas redes de drenagem urbana, entre outros exemplos que poderíamos dar. Então, no sistema unitário, a gente tem essa condução única dos esgotos e das águas de chuva em grandes tubulações para uma estação de tratamento. Né? Essas estações de tratamento têm que ser concebidas para essa máxima vazão, ou seja, em muitas situações ela vai ficar ociosa, nos períodos em que não se está chovendo, né? E que, obviamente, se eu estou projetando um sistema para uma vazão maior, esses sistemas vão demandar maiores diâmetros e maiores volumes ali das minhas unidades de tratamento de esgoto. Né? E no sistema separador, a gente tem essa condução separada da rede de pluvial encaminhando essas águas pluviais para múltiplos lançamentos. Aqui vai depender exatamente da bacia de drenagem ali e da proximidade dos canais ou dos corpos receptores, e da tubulação aqui de esgoto, que também vai depender se eu estou trabalhando mais em uma modalidade descentralizada de tratamento de esgotos ou em uma modalidade mais centralizada de tratamento de esgotos. No caso dos sistemas que nós chamamos sistemas não segregados ou não separados de esgotamento sanitário, o que é que a gente tem? A gente tem que todas as águas geradas ali, todos os esgotos gerados ali na residência, são encaminhados aqui para essa tubulação que fica ali na via pública ou na calçada. Tudo vai depender dos demais interferentes existentes, ou seja, na via pública. Ou seja, muitas vezes eu tenho, passando ali na mesma via pública, em diferentes locais, tanto horizontais, né, quanto verticais, em diferentes profundidades, da rede de abastecimento de água, de rede de telefonia, da rede de drenagem urbana, muitas vezes tubulação de gás, muitas vezes tubulações de energia elétrica que são subterrâneas, enfim. Isso é o que nós chamamos de interferentes, e essa minha tubulação
de esgoto vai estar dividindo o espaço na via pública. Portanto, tudo vai depender desses interferentes, assim como das cotas, né, de chegada do esgoto, fazendo com que todas as casas ali, todas as edificações consigam, muitas vezes, fazer o devido encaminhamento desses esgotos para a via pública. Eu devo dizer que muitas companhias de saneamento se deparam com um grave problema, que é, em muitas situações existe a rede coletora, mas as pessoas acabam não se interligando na rede coletora, né, gerando ali uma ociosidade da rede e uma perda de receita das companhias de saneamento. Então, esses esgotos são encaminhados, como eu falei, para a via pública a partir de tubulações, que nós chamamos de coletores prediais, são essas tubulações que ficam dentro do lote, dentro ali da área da edificação, são transportados, além de tubulações, a partir de caixas de inspeção ou caixas de passagem, que fazem com que esse esgoto chegue ali na via pública. Portanto, tudo que fica para dentro da casa é de responsabilidade do usuário, tudo que fica para fora ali do muro é de responsabilidade da companhia de saneamento. E, obviamente, que aqui, num sistema de separação absoluto, né, a gente tem o encaminhamento dessas águas aqui de chuva para a galeria de drenagem urbana, quando existe, obviamente. Né? Bom, esse sistema coletivo de esgotamento sanitário, ele é constituído de um conjunto de tubulações, como eu falei, de equipamentos eletromecânicos, de estações de tratamento, de órgãos acessórios, que fazem com que o esgoto que é gerado nas edificações acabe chegando aqui nessa estação de tratamento. Certo? Como é que ele chega? A partir de redes coletoras que são implantadas ali para que a maior parte desses esgotos sejam encaminhados de forma gravitária. E quando não há possibilidade desse encaminhamento gravitário, se utilizam estações elevatórias de esgoto. Certo? Ou seja, essas estações elevatórias de esgoto, muitas vezes, elas são colocadas, são posicionadas simplesmente para elevar o esgoto de uma cota mais baixa de uma determinada bacia de esgotamento para um PV, por exemplo, em uma outra bacia de esgotamento, a partir do qual o encaminhamento possa ser gravitário, que obviamente é o mais barato. Né? Então, essa rede coletora, que nós chamamos, né, de coletores secundários, é exatamente esse coletor que recebe os esgotos das edificações. Esses vários coletores secundários encaminham os esgotos para um coletor principal, que nós chamamos de coletor tronco. E esses coletores tronco, esses coletores principais, encaminham os esgotos para grandes tubulações, posicionadas normalmente ali nas partes mais baixas ali da bacia de esgotamento, que nós chamamos de interceptor, e esses interceptores muitas vezes fazem com que os esgotos cheguem na estação de tratamento, ou muitas vezes interceptores encaminham esgotos para estações elevatórias, e dessas estações elevatórias a gente tem emissários de recalque, fazendo com que o esgoto chegue nessa ETE, ou nessa estação de tratamento de esgoto. Esses esgotos, como eu falei, eles são encaminhados, na maior parte das vezes, por gravidade, mas eu tenho ali, muitas vezes, no sistema de esgotamento sanitário, condutos forçados. Quer, por exemplo, em sifões invertidos, que muitas vezes a gente utiliza, quer nas minhas estações elevatórias de esgoto. Certo? E, gente, também uma coisa extremamente importante que fazem parte desse sistema de esgotamento sanitário são os órgãos acessórios, que o poço de visita é o órgão acessório mais utilizado, né, o mais presente nos sistemas de esgotamento sanitário. Muito embora, né, eles muitas vezes sejam substituídos ali por
outros órgãos acessórios, como o TIO, como o TL, que a gente vai aprender de maneira mais detalhada na disciplina de sistemas de esgotamento e tratamento de águas residuais, certo? Então, o que são esses postos de visita? Eles são órgãos acessórios colocados nas mudanças de direção. Ou seja, quando eu tenho ali uma tubulação que chega ali numa esquina, por exemplo, que está indo de uma rua A, por exemplo, para uma rua B, essa mudança de direção acontece em um determinado órgão acessório, um determinado como posto de visita, por exemplo, certo? Mas nos inícios ali das redes coletoras, a gente pode utilizar um outro órgão acessório, que é mais barato, por exemplo, como um TL, um terminal de limpeza, ou um TIO, que é um tubo de inspeção e limpeza, que pode substituir ali o posto de visita em determinadas condições. Então, com isso, a gente consegue promover a manutenção ali de um determinado trecho, né, de rede coletora de esgoto. Isso é um exemplo, gente, de um posto de visita, né, que você tem ali uma tampa, essa tampa, você tem o que nós chamamos de chaminé, que é esse trecho mais estrangulado, e tem um trecho mais ampliado, que nós chamamos de balão. E aqui existe uma escada que vai permitir a descida eventual aqui da equipe de manutenção, que vai exatamente trazer, muitas vezes, tubulações de succionamento ou de hidrojateamento, que vão exatamente fazer a manutenção, a retirada aqui de sólidos presentes que acabam se depositando ali na rede coletora de esgotos. Gordura que muitas vezes acaba se acumulando nas tubulações, restos aqui de sólidos grosseiros aqui, tecido, galho, garrafa PET, tampinha, tudo que acaba sendo muitas vezes jogado aqui na rede coletora de esgoto, que acaba por se acumular na rede de esgotamento sanitário. Tá? Então, essas manutenções, tanto preventivas quanto corretivas, ajudam exatamente a que a rede de esgoto funcione conforme ela foi projetada, para que não haja nenhuma interferência na condução hidráulica ali dos esgotos e que também não haja nenhum problema de extravasamento ali da rede coletora, causando diversos problemas ali na cidade.